E nós vamos tratar ao longo dessa série da criação até os tempos finais, como um alerta para os que não creem e também como uma esperança para nós que cremos. Veremos também que para cada período da história, Deus vai dar uma responsabilidade ao homem. Observaremos que o homem falha e com isso recebe o juízo de Deus. Então, eu quero apresentar aqui o nosso mapa bíblico com algumas definições para que você possa se familiarizar e não se perder ao longo dessa série de mensagens. Então, nós temos aqui a eternidade passada, simbolizada aqui. Do outro lado, nós temos a eternidade futura. E aqui no meio, a linha de tempo. Lembrando que Deus, ele é atemporal e também está no tempo. Ou seja, o nosso Deus, ele é transcendente e imanente. Ele tanto está fora do tempo, não está sujeito ao tempo, como também faz parte do tempo. Nós, sim, estamos limitados a essa linha de tempo. Deus, então, na sua infinita misericórdia, ao longo da história, estabeleceu, e nós veremos na palavra dele, períodos. E nós vamos chamar esses períodos de dispensações. Então, você pode perceber aí, que eu listo aí as 7 dispensações, começando pela inocência. Depois vamos discorrer um pouco sobre a consciência, governo humano, a promessa, e aqui na promessa nós vamos tratar sobre o início da nação de Israel. Entraremos na lei, olha aí, representando na promessa e na lei a nação de Israel. Teremos o 6º período da história que nós estamos vivendo hoje, que é a graça. E, por fim, o último período, que é o reino milenar. E ao longo dessa série de mensagens vamos discorrer sobre isso para facilitar o seu entendimento. O que é interessante é que para cada dispensação, de acordo com esse estudo, Deus ele dará responsabilidades ao homem. Então nós temos aqui simbolizando a responsabilidade do homem para cada período da história. Só que o que é que acontece? O homem, temos aí só para mostrar que o homem vai fracassar, e com isso, em cada responsabilidade que é dada ao homem, ele vai fracassar, ele vai receber o juízo de Deus pelo seu fracasso. Então, vamos começar com o primeiro período na história dispensacionalista, que é a inocência. Amados, Deus, ele, no seu zelo e amor para com o homem, ele dá liberdade para esse homem. Então, eu quero já esclarecer alguns pontos aqui importantes, que algumas pessoas acham que o homem tem um livre-arbítrio e confundem, fazem uma tremenda confusão a respeito do que é livre-arbítrio, do que é arbítrio. Mas o que nós precisamos saber e entender é que Deus é um Deus zeloso. E ele dá liberdade ao homem, só que com a liberdade vem muitas responsabilidades. Então, em Gênesis capítulo 1, versículos 28 e 29, a Bíblia diz assim, ó: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então percebam que Deus está dizendo para o homem: sejam fecundos, é uma ordem, multipliquem sobre toda a terra. Isso significa que Deus deu ao homem liberdade. Então vemos aqui a liberdade dada por Deus ao homem. Só que Deus diz o que mais? Sujeitai-a, dominai. Isso significa responsabilidade. Deus está dando ao homem liberdade, mas está dando também responsabilidade. Então, o que significa de fato livre-arbítrio? Que eu aprendi, que nós aprendemos desde pequeno. Temos ou não temos livre-arbítrio? A Bíblia fala que temos livre-arbítrio? É uma verdade bíblica ou é uma suposição humana? Lembrando que nós vamos utilizar como a nossa regra de fé a palavra de Deus, que é a fonte de toda a verdade. Jesus disse:
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Então nós teremos como referência de verdade, como única fonte de verdade, a palavra de Deus. Então vamos lá. O que é que significa de fato o arbítrio? Arbítrio, por sua definição, significa vontade própria e independente. Essa é a definição de arbítrio, vontade própria e independente. Já o livre-arbítrio, por sua definição, significa poder de decisão livre, sem constrangimento ou coação exterior. Então, significa, trocando em miúdos, no bom popular, que nós não temos livre-arbítrio, nós temos arbítrio. Eu tenho vontade, Deus me dotou de vontades, dotou você de vontades, mas por conta da responsabilidade ou das responsabilidades, nós não temos vontade livre. Se eu cometer um crime achando que eu tenho livre-arbítrio, eu vou sofrer uma coação exterior, eu vou ser preso. Então eu não tenho livre-arbítrio. Agora, no caso de Deus, que é o único ser dotado de livre-arbítrio, ele não vai sofrer nenhuma coação exterior, porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. Deus é o criador do inferno. Alguém pode contestar isso? De Deus não pode, porque ele é livre para tomar decisão sem uma coação exterior. Então, somente Deus, o Todo-Poderoso, possui livre-arbítrio, porque tudo o que ele faz, ele não pode sofrer uma coação exterior. Então, definimos aí a questão do livre-arbítrio. Então, o que é que Deus faz? Ele cria um belíssimo jardim, ele dá ao homem. Lá no versículo 9 diz que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, então, tinha liberdade, mas não absoluta. Por quê? Por causa das responsabilidades. Vamos, então, para a responsabilidade do homem nessa dispensação. Lembrando que, para cada dispensação, Deus dará uma responsabilidade ao homem, o homem fracassa em cumprir essa responsabilidade e logo em seguida recebe o juízo de Deus. Então vamos lá para a responsabilidade desse primeiro período que nós chamamos de inocência. Eles tinham a responsabilidade de não comer o fruto, o conhecido fruto proibido. Olha só, a Bíblia diz em Gênesis 2, 16 e 17. Acompanhe comigo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, vemos aí o quê? De toda árvore do jardim comerás livremente? Liberdade dada a um homem no período da inocência. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Isso significa responsabilidade. Não tinha opção. Deus não deu opção ao homem. Deus disse, não coma. Porque se ele comesse, olha o que aconteceria? Certamente morrerás. Só que agora entra alguém em cena. Aparece o tentador. E o tentador, o diabo, Satanás, a serpente, tem as suas armas. E é interessante que a primeira arma que Satanás usa, aliás, talvez a sua maior arma, e é a sua maior arma, é a mentira. Então ele vai entrar em cena utilizando a sua maior arma. Agora, olha que interessante. João capítulo 8, versículo 44, a Bíblia diz assim, ó, Jesus, num discurso duro para os fariseus, ele nos fala: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida, olha só, a característica de Satanás. Ele foi homicida desde o princípio. E a Bíblia diz mais: e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque é mentiroso e é pai da mentira. É importante observar os passos que Satanás deu para levar Eva a acreditar em sua mentira. Olha só que interessante como a Bíblia nos revela isso. Primeiro ele questionou a palavra de Deus. Olha que astúcia.
Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso mesmo que Deus disse? É assim que Deus disse? Irmãos e amados que nos ouvem e acompanham esse estudo, percebam que ele não negou o que Deus tinha dito. Mas através do questionamento, o que é que ele faz? Ele lança uma dúvida. Talvez você tenha entendido mal o que Deus disse. Pare e pense um pouco sobre isso. Satanás ele põe em dúvida a bondade de Deus. E talvez na cabeça de Eva, naquele momento, naquele diálogo, e ele poderia ter dito: será que se Deus amasse mesmo vocês, ele não negaria nada para vocês? Amados, isso é interessante porque a mesma coisa ele fez com Jesus no deserto. Lembra quando Jesus foi levado para ser tentado? Ele disse para Jesus: você não é o filho amado de Deus e está aqui com fome? Transforma essas pedras em pães. É assim que Satanás ele usa. Ele questiona a palavra de Deus. Só que ele não para por aí não. Porque a mentira ela tem muitas vertentes. Olha só, ele nega a palavra de Deus. Versículo 4. Diz assim as Escrituras: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Espera lá. É certo que não morrereis? Claro que nem Adão e nem Eva haviam visto a morte. Tudo que eles tinham era o quê? Era a palavra de Deus. Nós vimos isso em Gênesis 2, 16 e 17. Mas era tudo o que eles precisavam. Então Satanás ele nega a palavra de Deus. Ele continua. Ele substitui a verdade por uma tentação. Olha o versículo 5 do capítulo 3. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha que tentação. Vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Amados do Senhor, Adão e Eva tinham sido feitos à imagem de Deus. Mas Satanás, astuto, os tentou com um privilégio ainda maior. Possivelmente essa era a maior ambição de Satanás, ser semelhante a Deus, ser adorado. Mas a Bíblia já diz que nós seremos semelhantes a Deus. Isso você acompanha em 1 João capítulo 3, versículo 2. Olha o que a Bíblia garante para nós. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, olha só, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como ele é. É através dessa mentira que Satanás controla grande parte dos homens. Olha o que a Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É assim que Satanás faz. O Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos. Esse diálogo estabelecido entre Eva e o diabo fez com que ela cometesse 3 erros fatais. Ela deu brecha, ela abriu uma brecha. E essa brecha fez com que ela cometesse 3 erros fatais. Primeiro erro, ela se afastou da palavra de Deus. Por isso que nós começamos, eu já enfatizei que a nossa fonte, a nossa autoridade de fé é a palavra de Deus. Então ela se afasta da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: não, do fruto das árvores do jardim podemos comer. O que é interessante é que aparentemente ela estava correta aqui. Mas em comparação ao que Deus tinha dito, olha o que Deus tinha dito no versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás de que forma? Livremente. Percebam que houve omissão da palavra livremente. Então nós temos a impressão de que ela captou a sugestão sutil de Satanás. Deus está lhes negando algo.
quando começamos, isso é muito triste, quando nós começamos a questionar ou esquecer a graça e a bondade de Deus, fica muito, mas muito fácil desobedecer a sua vontade. Além de se afastar da palavra de Deus, o segundo erro fatal que ela cometeu foi que ela acrescentou algo mais à palavra do Senhor. Olha aí o versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Se você observar mais uma vez a ordem de Deus, no versículo 17 do capítulo 2, a Bíblia diz assim, mas da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós não encontramos o que ela disse à serpente, nem tocareis nele. O problema encontrado aqui é que Eva, além de tornar a palavra de Deus menos cheia de graça, porque ela omitiu o livremente, a palavra livremente, ela também tornou a ordem de Deus, sabe o quê? Mais cruel. Ela acrescentou, nem tocareis nele. E Satanás quer que creamos que os mandamentos de Deus são pesados, que você não pode cumprir, que você não tem forças para cumprir, afinal de contas é um Deus soberano, é um Deus tremendo, que coloca sobre as nossas costas mandamentos difíceis de cumprir. Mas não, que bom é seguir a palavra de Deus. E olha o que diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, olha que maravilha, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos. Mas ela comete o terceiro erro. Além de se afastar da palavra de Deus, de acrescentar algo a mais à palavra de Deus, ela altera a palavra do nosso Senhor. Gênesis 3, versículo 3, diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus não disse para que não morrais. Deus disse, certamente, no dia em que vocês comerem dele, certamente morrerás. Não disse para que não morrerás. A penalidade não foi relembrada pela serpente a Eva. Por isso Eva pensou que não fosse algo tão severo. Ela não temeu em desobedecer a Deus. E amados, quando tratamos a palavra de Deus dessa forma, ficamos totalmente expostos à armadilha final do diabo. É aí que vem o fracasso do homem. Versículo 6 do capítulo 3. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite. Sabe o que é que significa isso aí? Desejo da carne. Guarde isso. A Bíblia diz que ela viu que também era formosa à vista. Desejo do quê? Dos olhos. E que essa árvore era o quê? Desejável para adquirir discernimento. Sabe o que é isso aí? Soberba da vida. Então a Bíblia continua. Tomou-lhe do fruto e comeu. E olha que interessante. Deu também ao seu marido. E eu gosto dessa versão que diz assim, que com ela estava e ele comeu. Na sequência dos fatos, na leitura sequencial você pode acompanhar que Adão estava com Eva e nada fez. Amado, Satanás está tentando aqui em 3 áreas. Foi isso que aconteceu em Mateus capítulo 4, quando ele tentou a Jesus. Ele tentou nessas 3 áreas. Quando ele diz, transforma essas pedras em pães, ele estava tentando o Senhor Jesus de acordo com a concupiscência da carne. Ele tentou Jesus dizendo, olha, se és de fato filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos, e eles não deixarão que tropece em alguma pedra. Sabe o que é isso aí? Soberba da vida, para que Jesus pudesse se achar o máximo. Eu vou me jogar mesmo, eu sou filho de Deus. Soberba da vida. E quando Satanás levou Jesus ao pináculo do templo, ao topo do templo, disse, olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aí que você está vendo. Sabe o que é isso aí? Concupiscência dos olhos. E aí nós vemos lá em João, 1 João capítulo 2, 15 e 16. Cuidado com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida.
A mulher ela não tinha desculpa quanto à árvore. Ela come, nada acontece. Dá ao seu marido, ele estava com ela, não faz nada. Depois que ele come, então a Bíblia diz que os olhos de ambos se abrem. Eles ficam confusos. Um começa a culpar o outro. O homem diz, olha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. A mulher diz, não, a culpa é da serpente. Eles se envergonham de Deus. Deus aumenta as dores do parto da mulher. O homem então começa a comer do suor. Matos e espinhos começam a nascer. E a terra então é amaldiçoada. Os homens, Adão e Eva, expulsos do jardim e a terra amaldiçoada. Mas vem aí o juízo, esse é o juízo de Deus. No suor do rosto comerás o teu pão. Olha só, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Sabe qual foi o juízo aí? Morte espiritual e morte física. Vamos voltar para o nosso slide, para que você possa acompanhar. Então, nós temos aí a eternidade passada, a linha do tempo, um pouco ampliada. Primeira dispensação, nós chamamos de inocência. Vimos que Deus deu responsabilidade ao homem, que foi não comer o fruto. O que é que acontece? O homem come do fruto, ele fracassa. Ele come do fruto. Logo recebe o juízo de Deus, que é a morte. Próximo estudo, nós veremos o segundo período na história. Deus continue a te abençoar e a te fortalecer e que Ele aplique a sua palavra em cada coração. Deus abençoe.